E o Banco Central atuou no câmbio, mirando o mercado exportador. A crise que se alastra e as medidas para enfrentá-la que demoram a sair, nós vamos tratar com o economista-chefe da Prosper Corretora, Eduardo Velho. Boa noite, Eduardo. O que é que você destaca hoje? Destaco hoje aí a melhora pontual dos indicadores na Europa e o indicador positivo da China, que ajudou a dar um ânimo aos mercados, mas com a ressalva que é uma coisa pontual. A solução da crise soberana está ainda... Falta algumas medidas muito importantes ainda a serem tomadas. A Bolsa de Valores de São Paulo inverteu a sua movimentação perto do fechamento e caiu. Mônica Tiarelli. Sem abandonar a cautela, investidores saíram às compras, o que manteve a Bolsa de Valores de São Paulo no azul durante boa parte do pregão. Na reta final, o Ibovespa mudou de direção, influenciado por especulações em torno do vencimento de contratos de opções na próxima segunda-feira. Nesse clima, a Bolsa fechou em baixo de 0,56%. a 56.331 pontos. O giro financeiro somou 5.714 milhões de reais. Mas a novidade veio mesmo do mercado de câmbio. Logo pela manhã, o Banco Central surpreendeu ao anunciar leilões de dólar com compromisso de recompra. A operação funciona como um empréstimo em moeda estrangeira e tem como alvo aumentar o crédito para exportadores. A última vez que o Banco Central fez um leilão desses foi em abril de 2009. Quando as turbulências na economia mundial ainda dificultavam o acesso de exportadores a linhas de financiamento. Com os leilões, o governo deu um recado claro: está atento aos reflexos da crise no comércio exterior e pronto para agir. Com isso, o fluxo cambial negativo ficou em segundo plano e o dólar caiu pela primeira vez na semana. Ao longo do dia, a moeda americana oscilou entre uma máxima de R$ 1,874 e uma mínima de R$ 1,854. E fechou a R$ 1,861 para venda, em baixo de 0,69%. Já os juros seguiram na direção contrária e subiram no mercado futuro. São os primeiros assuntos da nossa conversa com o economista-chefe da Prosper Corretora, Eduardo Velho, que recebemos aqui no estúdio. O comentarista Jorge Vidor participa comigo da entrevista. Prazer tê-lo conosco uma vez mais, Eduardo. Esses dados, digamos... ou essas informações, algo mais positivas sobre a Europa, por exemplo, estou falando aí da possibilidade de Rússia e Suécia contribuírem com dinheiro vivo para tentar socorrer os países complicados, cruzando com a opinião da Christine Lagarde, que diz que se continuar se alastrando não vai depender só da própria Europa. Onde é que é o equilíbrio dessa gangorra aí? Os sinais a gente deve considerar mais positivos no dia ou mais preocupantes ainda no dia? O mercado ele joga com a expectativa, né? Tem vezes que saem indicadores positivos, o mercado melhora. Agora, olhando a parte estrutural, a consistência, eu acho que a Lagarde está um pouco mais consistente, digamos assim. Eu vou dar um exemplo. A Itália hoje tem uma dívida de 1 trilhão e 900 bilhões de euros. O serviço da dívida dela de dezembro até março é 200 bilhões de euros. Então, esse pacote fiscal de 30 bilhões de euros... é uma mosca, é uma coisa muito reduzida. Então, na verdade, a Europa passou por vários anos de alto endividamento, alto consumo. Realmente o mercado já precificou. A economia europeia vai ter baixo crescimento durante muito tempo, não tem capacidade estrutural de gerar rapidamente receita fiscal para resolver esse problema. Então, realmente é uma grande encruzilhada. Então, na verdade, o mercado, assim, essa integração fiscal também é uma medida positiva, mas é mais uma intenção do que operacional. Ou seja, é difícil você hoje ver todos os parlamentos, todos os países realmente já reduzirem mais gastos ainda, com baixo crescimento, enfrentando uma resistência muito expressiva da população civil. Agora, Eduardo, sou um macaco velho, né? Experiência diz alguma coisa. O importante é que você tenha uma tendência de queda. Você não vai fechar essas contas da noite para o dia. Mas se você traçar uma tendência, isso fica claro para os mercados, investidores, que o déficit público vai se reduzir, que você vai fazer com que esse serviço da dívida se reduza, as coisas melhoram, entendeu? Destrava os mercados, quer dizer, os canais de financiamento passam a fluir. Então, acho que é isso que eles estão querendo, mostrar. Não é que eles vão resolver da noite para o dia, mas que eles vão ter uma tendência. E que hoje isso não está claro, né? Eu acho que a intenção é óbvia, é muito boa, é positiva, e o caminho é esse, redução
o corte fiscal, redução do consumo. Isso é muito positivo. A questão é que no curto prazo, né, você tem que pelo menos mostrar que o Banco Central Europeu, como é que ele vai agir, que ninguém sabe ainda como é que vai ser essa medida operacional, se vai aumentar os recursos, se vai realmente prestar para o FMI. Então, há muitas indefinições que estão agora sendo jogadas agora para a próxima reunião da Copa Europeia no final de janeiro. Nós estamos no meio de uma crise e o mercado precisa realmente definir, os investidores no mundo inteiro. Quanto o BCE já comprou de papel? É muita coisa. 1 bilhão de euros. Deixa eu só botar uma colher aí. Nós noticiamos aqui no Conta Corrente que a própria Grécia ontem ou anteontem abriu mão praticamente de perseguir a meta de redução. Quer dizer, já assumiu que o buraco nas contas vai fechar o ano maior. Posso fazer uma coisa diferente aqui? O Eduardo esteve agora em Angola, lá morou anos lá. Fala meio minuto de um país emergente que não tem nada a ver com isso. Como é que está a situação em Angola? Angola é um país que cresce nessa confusão? Angola cresce, ainda está... Angola teve um período de crise muito forte em 2009, com a crise internacional, que o preço médio do barril do petróleo chegou a $32 em fevereiro de 2009. Gerou realmente uma recessão forte em 2009, mas o orçamento, o governo se ajustou, cortou gastos e hoje realmente o preço do orçamento do petróleo está bem mais, está baixo, está conservador em relação ao preço efetivo do barril do petróleo hoje no mercado internacional. Então a economia angolana está um pouco descolada ainda da crise internacional, em função que o preço do barril do petróleo não teve uma grande queda como teve outras commodities. Então, na verdade, a economia angolana é muito dependente do preço do barril do petróleo. Então é verdade que alguns países emergentes estão, Peru, tipo Angola, não estão nem aí para a crise, né? Estão um pouco descolados e alguns países, como Peru e Chile, o Chile, por exemplo, ele tem um mecanismo muito rápido e anticíclico. Ele faz uma grande poupança fiscal em períodos favoráveis. Quando o preço cobre está lá em cima. E quando o preço cobre realmente cai, como é o caso de agora, o preço das commodities cai, quando a retração dos capitais, ele aciona, através do seu Banco Central, do governo, empréstimo, usa realmente esse fundo para acionar a economia e amortecer o PIB. É mais ou menos o que o governo brasileiro fez, só que fez de outra maneira. Ele reduziu o IPI, reduziu o IOF, quer dizer, está usando medidas de curto prazo para amenizar o impacto na queda do PIB. Também. Guto, para a gente não achar que só o mundo é só a Europa, que só... Né? Não, descobrimos que Angola é uma ilha. A gente volta daqui a pouquinho com o Eduardo. Intervalo agora e as coisas do Brasil na volta. Até já. E o governo federal está arrecadando menos também. Foram 78 bilhões 900 milhões de reais. A gente vê aqui, falando-se do mês de novembro, que representa uma queda de 11% na comparação com outubro. Veja bem, essa é a primeira vez que, neste ano, em que um valor, no período, para valor mensal, não é recorde. O especialista em contas públicas, Raul Veloso, disse ao Conta Corrente que a diminuição no ritmo do crescimento reflete a desaceleração da economia. E a estimativa para os próximos meses é igualmente de uma desaceleração ainda maior nos dados macroeconômicos. No acumulado do ano, a arrecadação federal permanece robusta, são 892 bilhões e meio de reais, bastante relevante. Na comparação com o mesmo período de 2010, o crescimento real da arrecadação aparece aqui, olha, mais de 11,5%. E olha que o país precisa de muitos recursos para investir, por exemplo, em infraestrutura. Jorge Vidor sempre pontifica esse aspecto aqui. As ferrovias brasileiras precisam de 151 bilhões de reais em investimentos, por exemplo. Segundo pesquisa da CNT, Confederação do Setor, entre os principais gargalos verificados estão construções próximas aos trilhos e a necessidade de aquisição de nova tecnologia e de materiais. O levantamento aponta ainda que a quantidade de carga transportada no país teve um aumento de 16% de 2006 a 2010. Minério de ferro foi o principal produto transportado, seguido por produtos agrícolas, as nossas commodities. Uma boa notícia quanto à inflação. O IGP-10, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, recuou de 0,44% em novembro para mais 0,19%, já agora em dezembro. É o primeiro índice fechado do ano. Os preços no atacado caíram 0,03%, o que pode ajudar a baixar a inflação ao consumidor nos próximos meses. Este mês, a alta do varejo mais que dobrou, para 0,65%. Dá um número acumulado, que é uma boa indicação de inflação. Eu não tenho esse número acumulado. É 5 alguma coisa. 5,66, né? E o que é que representa, nesse momento, este acumulado? Eu acho que fica claro que a economia está desacelerando e que a inflação em 12 meses está na rota da linha do cenário do Banco Central, ratifica o cenário de continuidade de queda dos juros
E também cria condições favoráveis para os próximos reajustes futuros de preços administrados tenham menor pressão de preços para 2012. Inclusive, o próprio Banco Central revisou para baixo o cenário de inflação administrada de 4,5% para 4% na última ata do cupom, que eu acho também, juntamente com a redução da ponderação de serviços, também vai ajudar a cair um pouco mais a inflação para 2012. Olha, minha equipe apurou aqui o número exato, 5,33%, para não faltar informação nenhuma. Então, menos que a gente imaginou. Então já está chegando nos 4,5%. 4,5%. Eduardo, a gente estava conversando aqui sobre a perspectiva das contas públicas no ano que vem. A gente está vendo aí que já deu uma desacelerada, porque a base de comparação agora ficou mais forte, né? Você está comparando com o final de 2010, em que a gente... E o primeiro semestre de 2011 foram meses de arrecadação muito forte. Então, quando a gente chegar agora nos próximos números, vai... está desabando. Mas você se preocupa com isso? Eu me preocupo um pouco porque o grande crescimento da receita fiscal em 2010 e principalmente a melhoria do superávit primário em 2011 foi calcado em corte expressivo de investimentos, mas também por um grande crescimento de receitas extraordinárias. Então, por exemplo, os lucros extraordinários das empresas de 2010 geraram uma geração de impostos de quase 20 bilhões de reais em 2011, que possivelmente não vai gerar... O governo sempre arranja um jeito... Não vai gerar a mesma quantidade de economia. O governo sempre arranja um jeito de taxar alguém para pegar esses 20 bilhões. E tem outras receitas extraordinárias, da Vale Rio Doce, então a gente não sabe exatamente se essas receitas vão realmente gerar um grande incremento em 2012, compatível em 2012, proporcional a 2011. Então, a minha preocupação é que tem vários projetos também em tramitação na Câmara também, de expansão fiscal. Também tem agora a renúncia fiscal, que agora o governo reduziu aí o IPI de alguns produtos. E isso aí também vai impactar um pouco mais já em relação vai criar dúvidas no mercado em relação ao cumprimento da meta de 2012. Tá certo. Nossa edição vai se encerrando por aqui. Nosso boa noite em companhia do Eduardo Velho da Prosper. Um tema, uma palavra. O tema é a crise europeia e sua transmissão no mundo. E a esperança é que a Europa siga para não gerar muito impacto nas exportações chinesas, que estão já em processo de desaceleração razoável. E a Europa é o grande porto lá para as exportações chinesas. Obrigado, Eduardo. Um prazer contar com você sempre. Obrigado, Jorge Vidor. Obrigado a você que gentilmente nos acompanha. Um pouquinho mais das imagens das divas, da música e das finanças. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.